Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje, especialmente, eu estou aqui com a Ana Cristina Oliveira, que é uma pessoa muito querida, é uma ovelha, é uma discipulada minha e é alguém que eu amo também e que tem uma história muito diferente para contar. E eu acho muito importante que ela conte essa história porque a Ana foi vítima de uma seita. E como existem muitas seitas aqui no Brasil hoje em dia, com nome de igreja, com nome de igreja evangélica, com nome de igreja católica também, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então eu quero passar para vocês também algumas das principais características de uma seita, porque se você for vítima de uma seita, é importante que você saiba que você é. Então, eu quero que ela vá contando a história dela e eu vou falando para vocês quais são as principais características de uma seita. Tudo bom, Ana? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Que bom, eu é que diga. E conta um pouquinho da tua história, conta como foi, né? Ela foi vítima de uma seita desde que você nasceu, né? Desde você que eu nasceu na seita. Eu nasci na seita, minha família é dona dessa seita. E eu nasci e já fui doutrinada ali desde criança mesmo, já cresci na escola sendo doutrinada, na igreja que eles chamam, sendo doutrinada e assim as teorias deles, e a gente vê as características totalmente de uma seita. Sim. E conta como que foi. Bom, a minha família, eles eram um grupo que buscavam muito a Deus, né? Os meus pais, os irmãos dos meus pais. Então, eles chegaram a fazer alguns grupos de discipulado, alguns grupos de jovens naquela época. Que ainda eram bastante saudáveis. Sim, eles eram super saudáveis, eles tinham ali ações para ajudarem pessoas. E aí, o que aconteceu foi a visita de um marido de uma mulher americana, né, em um dos grupos deles, em uma das reuniões deles, e ele começou a trazer uma doutrina diferente, uma revelação na época. Uma revelação. Tá aqui uma excelente dica. Gente, quando uma igreja diz que eles têm uma revelação, que só eles têm a revelação de Deus, que o Espírito Santo fala com a líder deles e fala exclusivamente com ela, que ela sim consegue ouvir a voz do Espírito Santo e que todo mundo deve ouvi-la e não questioná-la, porque afinal de contas ela sim é quem consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você já pode ter certeza. Isso é uma seita. E foi um processo, então aos poucos eles foram sendo doutrinados e acreditando. No começo era estranho para todo mundo, mas eles passaram a acreditar. Se eu quero ter uma vida mais certa, se eu quero ir para o céu, eu preciso seguir o que esse líder está falando. Então aos poucos eles foram sendo doutrinados e acabaram começando a obedecê-los. Vou parar um pouquinho aqui. Aos poucos, isso não acontece do dia para a noite. Não é do dia para a noite que, de repente, você se torna um membro de uma seita. Eles sabem que as coisas têm que ser feitas gradativamente, paulatinamente, para que elas consigam ser feitas. Porque senão é impossível, você não convence uma pessoa do dia para a noite. É uma coisa que vai bem aos pouquinhos. Mas continua, Ana. Então, como eu falei que são processos, o primeiro processo é trazer algo muito legal, muito bom, para que as pessoas estejam interessadas. Então, muito amor, muito carinho, algo novo. O segundo processo já são as correções. Então, eles vão adaptando a sua vida de acordo com as regras deles, com o que eles acreditam. Então, foi um grande processo, até um dia, né, resumindo, trazendo a história mais curta, que os meus pais chegaram a mudar para uma outra cidade, de acordo com a ordem desse líder. Né? Sim, essa líder específica, ela manda em absolutamente tudo na vida da pessoa, inclusive o lugar onde ela vai morar. Eu sei disso, gente, porque eu conheço uma pessoa muito próxima que é vítima dessa seita também, e eu sei o coração dela de ajudar as pessoas, já ter ajudado centenas de pessoas que precisavam de um médico, de algum tratamento no hospital, e ela correu atrás. Então eu sei como é essa seita e é assim, exatamente como ela está descrevendo. Então eles estavam em São Paulo, eles se mudaram para uma cidade mais para o interior.
E ali começou uma doutrinação muito diferente, obedecendo ao pé da letra o que essa líder trazia. Então começou com o marido dessa mulher, depois essa mulher tomou a frente ali. E ela começou a controlar absolutamente tudo, desde uma mínima conversa com quem que eu converso, onde eu estou, o que eu vou estudar, com quem que eu vou me casar, quantos filhos eu vou ter. Então começou ali um controle absoluto das pessoas que estavam ali. Olha, gente, é tão impressionante esse caso, eu nunca tinha ouvido falar de uma seita assim, mas para vocês terem uma ideia, como essa seita já foi amplamente divulgada, não só na internet, mas na imprensa, as pessoas contavam que essa líder decidia quando elas iriam ter relações sexuais. Assim, entre o casal. Então, o casal já era casado, né? Porque, logicamente, só casais casados poderiam ter relacionamento sexual. Ela decidia até isso. É nesse ponto que a coisa chega. Mas a gente tem que falar que o controle não era da boca para fora. Ele era um controle onde, quando você desobedecia, você era punido, você era corrigido. Como? Conta como você era punido e como você era corrigido. E aí é que moram, assim, alguns das piores partes, né, do que é essa seita. Então ela, como ungida do Senhor, sabendo a vontade de Deus, ungida, tudo teria que ser feito de acordo com o que ela acreditava, com o que ela achava certo. Então, caso você contrariasse ela, você desobedecesse alguma regra, você era punido, você podia ser punido de várias formas, ou tinham graus de punições ali. Você poderia ser exposto publicamente, então era trazido à frente da igreja e todo mundo era exposto. Você também, eles faziam aquela oração, né? Isso foi uma coisa que diferenciou muito essa igreja de outras, esse modelo de oração, onde eles chacoalhavam as pessoas, cuspiam, batiam. Gritam. Eu sei porque eu já vi, tá? Então eles ficam gritando e urrando, mas urrando assim da pessoa sair com dor de garganta e ficam lá e assim, teoricamente expulsando os demônios, né? Quando você vai expulsar um demônio, sim, você vai ter que falar duramente com ele, mas provavelmente isso acontecia com pouquíssima frequência lá. Mas uma palavra, os demônios fogem em nome de Jesus. Então... a gente precisa do nome de Jesus, né? E não, você não precisa ficar gritando, não, né? Não precisa ficar 3 horas gritando. Então eles tinham toda essa prática da gritaria, empurrar as pessoas, chacoalhar as pessoas. Teve casos ali piores de pessoas que tomaram um murro, né? E assim, quebrou dente, coisas absurdas. Sim. E aí evoluindo, caso essa pessoa não mudasse com essas orações, então ela iria para disciplina, que eles chamam. Que era ali uma sala em cima de onde era o templo, onde era a suposta igreja, e eles ficavam isolados, então sempre isolados. Você já ficou nessa situação, né, Ana? Isso. A minha situação foi um pouquinho pior, porque eu não fiquei só nessa sala de cima, mas sim um quartinho que eles tratavam como disciplina. Então, se você era um grande pecador... Que tamanho tinha esse quarto? Era muito pequeno, eu quero contar um pouquinho dessa história. Eu tinha 7 anos e eu estava em casa, assim, chorando. Hoje eu não lembro o motivo, se você me perguntar. Eu era uma criança, estava fazendo birra, de repente, alguma coisa. E entrou uma líder na minha casa e ela começou a gritar comigo. E ela falou que era a última vez que eu ia fazer aquilo. Deixa eu só fazer uma pausa. As crianças dessa igreja não costumam fazer birras. Elas são incrivelmente bem educadas. E depois é que eu fui descobrir o porquê, mas é muito impressionante o comportamento impecável, né, praticamente impecável, que essas crianças têm. E justamente por isso, então, não pensem vocês que ela está contando de uma birra e de uma criança manhosa, porque certamente não é isso. Até porque, é como eu falei para vocês, ela é uma ovelha minha, né, que eu tenho muito carinho e que eu vejo o comportamento e não é o comportamento de uma pessoa que foi uma criança mimada nem nada. Então, não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de algo muito, muito pior, né? Sim. Devia ser uma coisa simples, um choro simples, né? Mas continua contando. E essa líder, então, foi até o meu quarto na minha casa, pegou uma mala, tirou várias roupas minhas, eu fiquei só observando. E aí eu comecei a chorar mais, óbvio, era uma criança, não estava entendendo nada, e ela me arrastou um caminho longo, assim, que era a quadra que tinha do lado de casa. E ela me arrastou nessa quadra, assim, no chão, e me levou para esse quartinho.
E era um quartinho muito pequeno, ele não tinha luz do dia, parecia uma prisão, um cárcere, na verdade. E quando eu cheguei ali, tinham mais algumas moças ali na época, moças mais velhas, que elas disseram que Deus estava tratando com elas o pecado de prostituição, que na verdade... Essas meninas são meninas estrangeiras, eu conheço elas são suíças e são meninas lindíssimas. E o puro e simples fato de elas serem meninas lindas já parece que irritava bastante o pessoal da seita, né? Sim. E quando eu cheguei ali, eu fiquei meio assustada, né? Então a gente foi tratado basicamente como preso ali, né? E eles me falaram que eu fiquei durante 15 dias, mas pra mim parecia uma eternidade, porque nunca acabava. Eu fiquei sem ir à escola, Ele era um lugar extremamente precário. Longe dos meus pais, eles traziam pra gente alimento em uma janelinha, como presos mesmo. Sim. Então... Sim, olha que absurdo, gente. Olha que nível de absurdo. E aí eu fui tentando melhorar como pessoa, né, pra poder sair dali. E uma das líderes entrou um dia ali no quartinho e ela me disse, você vai fazer uma carta para líder da seita matriz, né, que é a americana. A gente sabe que a origem vem toda dos Estados Unidos dessa revelação. E eu fiz essa carta, eu não sabia escrever. E depois de alguns dias ela entrou lá e ela pegou essa carta, olhou para mim, ela rasou a carta em pedacinhos e eu já desmoronei. Eu falei, eu vou ficar aqui mais tempo. E fiz essa carta de novo, até que minha carta foi aceita, né? E depois disso, eu saí de lá, voltei para a escola normalmente. E tudo que eu fazia dali em diante, qualquer coisa minimamente errada, se eu desse uma risada que não era para eu dar, por exemplo, eles jogavam isso na minha cara. Você quer voltar para lá? Então isso foi algo que funcionou comigo, porque eu passei a ser muito mais certinha, com medo de vivenciar aquilo de novo. Sim, essa é uma outra característica das seitas. Eles usam do medo, das ameaças, porque você vai ser corrigido. Inclusive, né, quando eles estão lidando com adultos, é lógico que eles vão falar de Deus, é lógico que eles vão falar que você vai ser punido por Deus, que você vai sofrer o castigo de Deus. Neste caso, dessa seita, eles inventam muitas mentiras. Então, uma vez que a pessoa saia da seita... eles também, como quem está lá dentro não tem contato com quem está fora, eles saem inventando mentiras horríveis, como, por exemplo, que a pessoa passou a ser uma drogada, que a pessoa caiu em todos os tipos de coisas ruins, possíveis e imaginárias, que foi inclusive o que fizeram com ela, né? E eu conheço bem essa vida e sei que isso é uma grande mentira, muito pelo contrário, a vida dela está uma ascensão, né, Ana? Graças a Deus, literalmente falando. E é isso que eles costumam fazer. Então, eles procuram ameaçar as pessoas, né, com medo, sempre colocando medo nas pessoas. Comecei a ir muito para os Estados Unidos, para a seita matriz, e assim, lá eu presenciei coisas horríveis, até piores do que aqui, porque o controle é muito maior. E o que eu quero falar é também a posição que eles colocam o líder, é realmente como se fosse um Deus. Sim. Então, é como se fosse um ungido intocável. Sim. Então, se você lê, você entende bastante, mas na Bíblia fala aquele que tocar o ungido do Senhor. Então, muita distorção da palavra, como se ela fosse realmente o Deus daquelas pessoas. Esse é um dos versículos que eles usam bastante, né, para falar do ungido do Senhor. E também outra passagem, né, bíblica que eles usam muito nas seitas, mas muito, tá lá em Apocalipse, quando eles falam dos 144 mil, eu falo, se falar dos 144 mil, tá praticamente assinando embaixo que aquilo é uma seita. Mas fica muito esperto, porque se você está num lugar que é assim e tem um pastor que é praticamente um Deus naquele lugar, é lógico que pastores, eles estão numa posição hierárquica mais alta, né? Mas a gente tem que observar bem até que ponto eles estão chegando, né? E eu que pastoreio uma igreja, eu sei o amor que eu tenho por essa igreja, né? E muitas vezes na situação de pastora, quando você vê uma ovelha fazendo alguma coisa errada, é exatamente a mesma sensação de mãe. Você não quer que a pessoa faça aquela coisa errada e muitas vezes você vai ser insistente, mas você precisa deixar, você precisa dar liberdade para a pessoa, você não pode colocar um cárcere nela, você não pode ficar ameaçando aquela pessoa, né? Você está cuidando.
E é muito importante que você também perceba e procure entender se aquela pessoa está fazendo isso por zelo, por cuidado, né? Ou se ela está fazendo porque ela realmente quer dominar a sua vida e ela não admite que você não escute ela, né? Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? Procure desenvolver essa sensibilidade. Mas Então, continua. realmente ela é uma pessoa que busca muito poder. Então, Sim. a gente vê como ela começa a dominar a vida dessas pessoas, assim, controlar absolutamente tudo, ultimamente controlando até o que as pessoas vão comer, se alimentar. Então, é um controle total. E isso vem desde aquela época, onde, desde aqui do Brasil, eles já enviavam e-mails e cartas e fax naquela época, descrevendo a sua própria vida, como você estava se sentindo. Sim. Então ela tem um controle absoluto. Eu lembro quando criança, às vezes, queria sair com alguma amiga ou algo assim, eu precisava estar debaixo da autoridade dela. Então, sempre usando esses termos que deixam a pessoa mais elevada, ela sempre concentrando todo o poder. Sim, essa especialmente tem muito poder. E geralmente as pessoas que estão nessa posição, né, esses pastores dessas igrejas, eles são narcisistas, né? Eles têm esse desvio de caráter de serem narcisistas. E daí tem alguns que estão interessados mais em dinheiro, outros mais em poder e outros se dividem entre dinheiro e poder. Neste caso específico, essa está mais interessada no poder, porque ela não se importa muito. Essa é uma igreja que diminuiu radicalmente de tamanho, graças a Deus. Né, e oramos para que simplesmente isso se acabe, que as pessoas abram o olho e que elas passem a ser uma igreja de verdade, não mais uma seita. Mas nesse caso, ela não se importa de perder membros e né, de uma certa maneira, dinheiro, mas ela se importa também, tá? Então, eu conheço uma pessoa que tem dinheiro e essa pessoa tem regalias bem especiais sem saber que tem. Né? Justamente porque ela tem dinheiro e ela é a galinha dos ovos de ouro da igreja, né, que é aceita. Mas, neste caso, ela está bastante interessada no poder, que é muito comum entre narcisistas, entre psicopatas, né, como é esse caso. Mas continuando. Continuando um pouquinho da minha história, então continuei estudando na escola lá, eu estudei até me formar. Que era a escola da igreja, tá? Ali na escola, tudo era relacionado à seita, à igreja. Então, caso eu, por exemplo, esqueci uma tarefa de casa, ia passar horas lendo a Bíblia, era como uma punição. Então, todas as crianças crescem ali vendo Deus como um general, como alguém muito punidor, vingativo. Então eu cresci com essa imagem de Deus. E eu passava a ir muito para os Estados Unidos e assim, eles espancavam muito as crianças, eles tinham comportamentos terríveis com as crianças, eles tratavam as crianças como assim, são pessoas que têm que ser adultos super devotos à seita, então eles têm que obedecer todas as regras. Então, toda essa doutrinação e esse quartinho. Então, foram várias coisas que eu passei na vida ali. Até que um dia veio uma ordem que eu deveria me mudar para os Estados Unidos e eu não queria, a minha família estava aqui e eu comecei a me rebelar. E algo interessante sobre mim é que desde criança, algo dentro de mim eu não gostava. Eu já não gostava, já me rebelava, às vezes fazia gracinha de alguma regra, porque dentro de mim eu já não queria viver aquilo. Você já percebia que tinha alguma coisa de errado, porque assim, uma parte do que está escrito na Bíblia vem escrito no nosso coração, não é tudo, né? A própria Bíblia fala isso. Não é tudo que vem escrito no nosso coração, mas uma parte vem. E justamente é essa parte que te faz identificar coisas erradas, né? Como foi esse caso. Quer dizer, ela já conseguia sentir, por mais que ela fosse doutrinada desde o nascimento, ela já conseguia sentir que tinha alguma coisa muito errada lá, né? Então, eu acho que por isso também que você conseguiu perceber, mas continua. Sim, realmente um mundo paralelo, assim. Então, eu não tinha conhecimento nenhum. Lá, eles não têm contato praticamente nenhum com o mundo. Eles vivem em pouquíssimo contato com o mundo. Então, por exemplo, as crianças estudam na escola.
Quando elas se formam, muitas vezes eles não deixam que a criança vá para a faculdade, ela pode fazer uma faculdade online, que ela vai ser muito escolhida talvez pela própria igreja, mas eles não podem ficar soltos fazendo. Os próprios adultos também, eles não podem ir a festas de aniversários, porque eles não comemoram aniversários, não comemoram Natal, não comemoram Páscoa, isso estamos falando de cristãos, tá? Eles não comemoram nada. As únicas coisas que são comemoradas dentro dessa seita são festas de casamento e nascimentos de criança, então o chá de bebê é comemorado. Só. Mas nada é comemorado lá dentro. E quando isso acontece, as pessoas passam a não ter contato com ninguém. E quando você não tem contato com ninguém, realmente você fica muito por fora do que está acontecendo no mundo. Por isso que, uma vez que a pessoa saia de lá, quem está lá dentro não deixa quem está dentro falar. Então, a liderança não deixa quem está dentro falar com quem saiu. E daí, o que acontece é que na hora que eles começam a inventar as mentiras sobre quem saiu, caiu nas drogas, se prostituiu, e inventam 1001 coisas horrorosas, como aquelas pessoas que estão lá dentro já não tinham contato com o mundo e não sabem como o mundo está, que o mundo não está muito legal mesmo, mas não está tão ruim quanto eles falam que está. Como as pessoas não têm noção de como está o mundo, eles inventam o que eles querem de quem saiu e quem está lá dentro acredita em tudo. Outra coisa também que é muito interessante e desagradável também dessa seita é a maneira de se vestir. Então, eles têm 1001 regras. Então, por exemplo, usar calça jeans, nem pensar. Nem pensar. Saia, você precisa usar, tem que ser sempre longa, mas você não precisa usar só saia, tá? Diferente do que você pode estar imaginando, que necessariamente, como dentro de algumas igrejas, não só pode saia, o que também não é uma verdade, tá? Tipo, a Bíblia, ela pede para as mulheres não se vestirem como homens e os homens não se vestirem como mulheres. Mas, por exemplo, se um homem estiver vestindo uma calça dessa, parece que essa calça é masculina? De jeito nenhum. Né? Então, é essa a ideia. Mesmo quando Pedro fala para as pessoas, né, se vestirem com modéstia, né? E ele usa, eu vou até pegar esse versículo aqui, que ele diz o seguinte: da mesma forma, as mulheres devem se vestir de maneira decente. Aqui a tradução colocou com a palavra decente, mas a palavra não seria decente, a palavra seria cosmios. Cosmios é organização. Eu vou explicar para vocês esse versículo, tá? Eu já estudei bastante, porque eu acho muito interessante tudo isso, e eu acho muito importante a gente estudar a Bíblia. Então, aqui, essa palavra é cosmios, né? A palavra cosmios, né? Ela é sempre de organização, né? Com modéstia e senso, né? E senso adequado. Por que ele fala que o cosmios e a modéstia? Eu vou explicar para vocês o que significa isso. A modéstia, né, muito ao contrário do que muitas pessoas fazem, né, as outras pessoas pensarem, usam a palavra modéstia como se elas estivessem falando de pudor. Então, as pessoas usam a palavra modéstia como se quisessem dizer pudor. Mas, na verdade, eles estavam querendo dizer modéstia mesmo. Por quê? Porque nessa época, né, quando você estuda os usos e costumes da época, as prostitutas se vestiam com muita sofisticação, então eram altos penteados, muitas joias, tudo. Então, muito diferente de hoje. Então, hoje, como uma prostituta se veste? Ela se veste com falta de pudor, né? Por isso que as pessoas colocam a palavra modéstia como se ela fosse pudor, mas não é. Era simplicidade. Simplicidade por quê? Para não parecer com uma prostituta. Mas por que ele usa a palavra cosmios antes disso? Provavelmente, eu calculo que o que estava acontecendo era o seguinte: olha, gente, vamos, né, mulheres, vamos se vestir de uma maneira que vocês, por favor, não pareçam com prostitutas. Então, vistam-se de uma maneira modesta, simples, porque as prostitutas estão se vestindo de uma maneira muito sofisticada, muito cheia de, né, joias e tudo mais. Mas, por outro lado, também vamos nos vestir com organização, com cosmios, porque provavelmente algumas mulheres, na intenção de parecerem muito santas,
elas já estavam ficando de uma maneira que ficava até assim, desorganizada. Então, provavelmente com a roupa já rasgada, já que é para ser simples, vamos, né, super modéstia, super simples. A palavra significa simplicidade mesmo. E a pessoa provavelmente já estava se vestindo com roupa rasgada, com roupa assim. Então, na minha percepção, né, como que uma mulher cristã deve se vestir? Ela realmente não deve se vestir com falta de pudor. É lógico, né? A falta de pudor seria o mostrar muito o corpo, o querer ficar... Isso não deve. Você deve estar sempre um pouquinho acima, mas um pouco acima. Você não deve ficar parecendo com um ET. Não é legal, porque na hora que você tiver que falar de Jesus para as pessoas, como o Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, ele fala, eu fiz de tudo para parecer com todos. Ele só não pecava, porque de resto, ele queria se parecer ao máximo com as pessoas com as quais ele ia se relacionar e que ele poderia, então, falar de Jesus, para que elas sentissem essa afinidade. Quando você sai parecendo um ET perto de todo mundo, você afasta as pessoas. Então, saibam que, sim, é importante você pensar no que você vai vestir, mas é importante também que você saiba que você não precisa parecer com um ET, uma pessoa completamente diferente, né? Como é o caso do que acontece muito dentro dessa seita, né? Eu lembro que, assim, para ir lá era uma verdadeira dor de cabeça, porque, por exemplo, você não conseguia uma roupa direito, porque eram tantas regras, eram tantas coisas, né? Que conta um pouco, Ana, de como que é isso, então, como são essas regras. Era padronizado, né? Então todo mundo usava igual, os cultos tais, todo mundo vem de calça, os cultos tais, todo mundo vem de saia. Ah, isso eu não sabia. Sim. Então você não podia usar jeans, você não podia usar nada sem manga, nada decotado. Às vezes não era um decote exagerado, às vezes era uma roupa um pouquinho mais baixa, você não podia usar. Então, salto alto também não. E eles tinham uma maneira ali de tratar com essas moças, né? Várias vezes me chamaram de meretriz. E eu usava as roupas exatamente do jeito que eles queriam. E mesmo assim, já me chamaram de meretriz. Às vezes uma roupa um pouco mais com detalhe ou algo diferente. Então, sempre bem rígidos com as roupas. Sim. Jesus certamente não iria se importar com esse tipo de detalhe. É lógico que Jesus também não ia achar nada legal que você saísse com uma super micro saia, um decotão até aqui, é óbvio que não. Mas, se você for, né, minimamente normal dentro do meio no qual você está, eu acho que é o que deve ser, né? Como deveria ser. Eles também têm algumas regras quanto ao cabelo, a maquiagem. Então, você não pode usar o cabelo dividido no meio, você usa sempre para tal lado. A líder, ela corta cabelo, a líder principal. Então, às vezes eu me lembro um casamento, era uma fila de madrinhas, né? Que eles chamavam de testemunhas. E ela com uma tesoura na hora da fila cortando o cabelo de todo mundo. Então, tinha que ser o mesmo comprimento, tinha que ser do jeito que ela queria. E ela que designava como você ia vestir, como você ia se arrumar. Então a maquiagem sempre todo mundo padronizado, você não pode usar sombra, você não pode usar um batom assim. Ah, sim, as sombras eu me lembro bem. Mas uma coisa interessante é que o batom vermelho podia, né? Podia. Olha que coisa interessante, que é uma coisa, né, que mundialmente é conhecida como uma coisa que pode ficar mais vulgar e tudo. É porque a gente vê que o batom, ele vem mais da ideia americana, né? Então, como eles imitavam tudo o que faziam na seita matriz, aqui eles imitavam tudo. Algumas coisas são até estranhas para o nosso país. E eles têm esse costume, né? Sim. Por isso que é tudo uma questão também de como é o costume daquele lugar, né? E como é rede social, Ana? A gente não tem contato nenhum, então eu nunca tive contato com celular, internet, rede social até os 18 anos, até eu sair de lá. Mesmo os jovens, mesmo as pessoas ali dentro, elas não são permitidas a ter redes. Os líderes têm, então a gente vê que os líderes, eles vivem uma mentira, eles não vivem o que eles pregam. Eles são super hipócritas. Às vezes eles não têm ali uma rede com o nome deles, mas eu já fui contatada por um líder com fake, com um nome nada a ver. Então, eles não vivem ali o que eles falam, é muita mentira, né? Isso foi uma das coisas que eu fiquei mais indignada. A mentira, às vezes falam alguma coisa na sua frente e daqui a pouco fala outra de você para outra pessoa. Então, uma hipocrisia mesmo. Sim, realmente eu mesma tive essa experiência porque eu sei que uma líder tinha um falso perfil e que ela estava vendo as minhas redes sociais e ela comentou com essa pessoa que eu conheço lá de dentro e a pessoa quando veio me questionar, eu falei, mas como que você sabe disso?
E ela não sabia da onde que aquilo vinha, né? Porque a outra tinha ido lá olhar minhas redes sociais. Eu não tenho nada para esconder, tá? Não era uma coisa que eu estava escondendo, muito pelo contrário. Mas eu percebi isso mesmo, né? Essa hipocrisia de dizer uma coisa e, na verdade, ser outra. Então, quando eu passei a ir para os Estados Unidos e me deram essa ordem de morar lá, eu não queria. Eu já comecei a me rebelar mais. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu cheguei a ser exposta publicamente lá, assim, com calúnia, a líder falar que eu era uma lésbica, inventar coisas publicamente. Eu me senti muito, assim. E logo que eu voltei, eu tomei uma decisão interna, sem falar para ninguém, que eu não queria mais aquilo para mim. Eu coloquei um calendário na porta de trás do meu quarto e eu riscava todos os dias até fazer 18 anos. Porque sair dali sem ter 18 anos, sem ser uma adulta, não seria fácil. Eles poderiam ir atrás de mim, algo assim. Então, eu comecei esse processo e eu comecei a enxergar muita coisa também. Eu lia muito a Bíblia e eu comecei a questionar. E eu lembro que eu li em Timóteo 2 fala, repreendam aqueles que estiverem no erro com brandura, com mansidão. E eu comecei a reparar, estranho, eles não repreendem dessa forma. Não, muito pelo contrário, né? Batendo nas pessoas. Várias coisas, pessoas da minha família que do nada sumiram de lá, que hoje eu sei, saíram e foram viver sua vida, eram completamente cortados da relação da família. Aí você vai para a Bíblia, aquele que não cuida dos seus, como ele pode cuidar até de outros. Isso é uma das coisas mais tristes que acontecem dentro dessa seita. Por quê? Porque uma vez que a pessoa não aguenta mais viver num lugar tão doentio como esse, e ela sai, ela praticamente, né, ela na verdade perde os parentes dela, porque ela nunca mais poderá falar com aquelas pessoas. Então, se você vai para a internet, né, e você procura esse caso e você vê, a imprensa já fez muitas e muitas reportagens. Não tem reportagens da imprensa só no Brasil, tem no Brasil e nos Estados Unidos mais ainda. Já escreveram um livro sobre essa seita. E o mais triste de tudo, as pessoas contando aos prantos que elas têm saudades. Então, assim, eu sei de casos de pais que nunca mais viram os filhos, né? De filhos que nunca mais viram os pais. Então, assim, são muitas histórias, irmãos que nunca mais se viram. A pessoa praticamente, ela perde aquele ente querido. Então, por exemplo, eu sei de um casal que as duas filhas, né? Elas saíram de lá. Aliás, a família inteira saiu, né? Era um casal com duas filhas, eles todos saíram de lá, só que as meninas estavam tão doutrinadas, estavam tão acostumadas, e existiam algumas coisas também que eram muito convenientes. Por exemplo, a escola deles é uma escola bonitinha, arrumadinha. Quando elas tiveram, então, que ir para uma escola que não era assim, né? Era uma escola pública mais simples e tudo, e elas viram algumas coisas do mundo que eram muito diferentes de lá, e elas estavam acostumadas só com aquela realidade, elas achavam que o certo era aquilo. Então, assim, o próprio fato de os pais assistirem televisão, elas já achavam que os pais estavam em pecado. E elas voltaram, então, para a seita, né? E no que elas voltaram, esses pais, que eram pessoas que realmente estavam buscando a Deus, imagina que esse casal hoje está na África fazendo missões. Então, imagina um casal que está fazendo missões na África porque realmente está buscando a Deus, né? Eles nunca mais puderam ver essas filhas. Essas filhas casaram, elas tiveram filhos e eles nunca conheceram os netos, nunca mais viram essas filhas. Isso é um dos casos, assim como tem muitos e muitos outros. Tanto é que quando vieram me contar, porque eu não sabia, eu conhecia a seita, achava que era uma igreja bastante radical, mas uma igreja. E quando vieram me contar, me falaram, olha, assim, assado e tudo mais, que era de uma pessoa que tinha saído de lá. Eu fiquei muito na dúvida, eu falei, mas será que é isso mesmo? Mas quando eu comecei a pensar, eu falei, poxa, cadê o filho de fulana? Cadê os pais de ciclana? E comecei a ver que realmente era muita coincidência uma igreja onde tantas pessoas tivessem as famílias desmanteladas. E foi aí que eu vi que realmente aquilo tudo era verdade, aquilo que estava me sendo contado. Mas continua. Então, uma grande divisão de famílias mesmo. Sim. Então, o processo para eu abrir os meus olhos foi assim, lendo a Bíblia, essa
vontade interior também. E aos poucos eu fui tendo contato também com algumas pessoas ali, com o celular escondido, ninguém tem celular até 18 anos, até a líder decidir. Então, comecei com alguns contatos escondidos e saber um pouquinho mais. E um dia eu fiz as minhas malas, eu deixei ali embaixo da minha cama, eu falei, eu não quero mais essa vida. Sim. E eu saí dali praticamente sem saber o que eu ia fazer, onde que eu ia morar, quem que ia me acolher, se alguém iria me dar algum tipo de apoio. Uma coisa que é muito importante a gente falar também, gente, que a gente não comentou, mas que é fundamental nessa história, foi a leitura bíblica. É por isso que eu sou tão insistente que todo cristão leia a Bíblia diariamente ou ouça a Bíblia, né? Põe o aplicativo para ouvir, ouça a Bíblia, você precisa conhecer, aliás, não só ouvir ou ler, mas você precisa estudar a Bíblia. Ela saiu de lá, ela saiu disso que era uma mentira, porque ela descobriu a verdade lendo a Bíblia. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você tem preguiça de escutar a Bíblia, você pode acabar virando uma marionete na mão de quem quiser fazer das pessoas uma marionete, porque você não conhece. Então você precisa fazer, né, estudos bíblicos, você precisa. Foi assim que você descobriu que você estava numa mentira, né, que aquilo não era a vontade de Deus, né? E você mesmo me contou, né, que mesmo as pessoas de lá falavam isso aqui, Deus não está aqui, né? Sim. E às vezes as pessoas podem ter dúvida também, se lá eles liam muito a Bíblia, como que eles não enxergam, né? Eles não enxergam, porque eles sempre liam com a interpretação da líder. Então é importante um momento seu e Deus, para você conhecer a verdade. Espírito Santo, né? Sim. Então, várias coisas eu fui decifrando pela Bíblia. Quando Jesus foi aos céus, ele falou, eu deixo o Espírito Santo. Ele não falou, eu deixo o líder João, Pedro. Então, você não precisa de um intermediador para você alcançar e andar com ele. Então, muitas coisas eu fui vendo pela Bíblia. E logo que eu saí... foi uma história assim, uma jornada muito desafiadora, difícil. Eu não tenho contato nenhum com a minha família hoje, com os meus pais, ninguém que está lá. Mas eu vi como Deus foi me ajudando em tudo e me mostrando que Ele era o meu pai. Impressionante, é linda a história da Ana, assim, a gente vê como Deus coloca as mãos na tua história. Eu acho impressionante como ela tá bem sucedida em tão pouco tempo. Eu falo para ela assim, né, para uma pessoa, especialmente uma pessoa que teve que passar por tudo isso, né, e já tá tão bem sucedida em tão pouco tempo. É lindo de ver como Deus, ele tá sendo o pai dela, né? Deus é o nosso pai, mas ele tá sendo o pai do céu e a gente vê ele quase como um pai na terra também, né? Sim. Porque é lindo de ver a ascensão dela, né? A vida dela só tá fazendo assim, é muito legal de ver. Tanta manipulação com as pessoas que eles perdem a fé ou acreditam que Deus é só aquilo mesmo. Sim. Então essa é a importância de você buscar, de você ir atrás, de você saber que é um engano aquilo, diferenciar. Então isso foi algo que me ajudou muito. Sim, e também de liberar perdão, né? Porque assim, eu conheci as pessoas dessa seita, né? E realmente assim, você vê que o coração, a pessoa tá querendo agradar a Deus, né? Por mais enganada que ela esteja, ela tá sinceramente enganada. Então, de liberar o perdão, se você é vítima ou se você foi vítima de uma seita, é importante que você libere esse perdão, né? Por mais que você percebeu que não, que na verdade a pessoa estava mal intencionada mesmo, mas é importantíssimo que você faça isso, porque Deus também não quer que você fique com essa falta de perdão e que você continue buscando a Deus, né? Não é porque você estava fazendo de um pastor um Deus na sua vida, né, que ele realmente era Deus. E se ele contou essa mentira para você, e se você viveu toda uma mentira dentro de uma seita, não significa que Deus não existe. Pelo contrário, Ele existe e você deve continuar buscando a Ele, porque isso é verdade. Busque uma igreja saudável, porque existem igrejas saudáveis que vão estar lá cuidando de você, que vão ter amor, que as pessoas estão lá para né, umas pelas outras. Sim, né? Para servir. Para servir umas às outras. E tem sido um processo lindo de tudo que Deus tem feito na minha vida. E logo que eu saí, tinha muito gatilho também em ir para a igreja, tudo mais. As igrejas que eu ia, eu associava, achava que alguém ia vir de repente gritar comigo ou algo assim.
Mas aos poucos eu fui vendo como é tudo muito diferente e é isso. As coisas que a imprensa fala, né? As coisas que a imprensa tem falado sobre essa seita, o que você concorda com o que eles falaram, né? Porque assim, eu imagino que você já tenha visto todos os vídeos, né, que tem na imprensa por aí, tanto a nacional como a internacional, né, a imprensa americana. E você viu aquilo acontecendo? Você acha que isso é verdade? A gente vê primeiro lavagem cerebral, né? Então isso é com certeza toda aquela doutrinação e a lavagem cerebral. Depois também, brasileiros que eles iam para os Estados Unidos, eles chegavam com uma agenda completa de trabalhos, em uma rotina de trabalho pesado, trabalho braçal. Então, vários brasileiros trabalharam numa empresa de um dos líderes, que era uma marmoraria, sem receber nada em troca, como se eles estivessem realmente fazendo um serviço para Deus. Eles te contavam isso? Eles, os próprios trabalhadores te relatavam? Sim, as pessoas que saíram de lá me contaram. Quando eu estava lá, eu presenciei muito trabalho dentro de casa por parte das brasileiras, sem receber nada em troca. A parte da costura também. Você diz na casa de outras pessoas? Na casa de outras pessoas, geralmente líderes. Tá. A parte da costura também, então todas as moças, inclusive eu, todo mundo aprendeu a costurar. Então, incansavelmente a gente costurava sem receber nada em troca. Era um trabalho feito para Deus. Então, toda essa denúncia de trabalho escravo, ela existe. Eu não posso concordar 100% com o que todos os ex-membros falam, mas eu já presenciei. Porque você não conhece, né? Sim, você não conhece, você não tem como provar, né? Tá. Na minha época, principalmente recentemente, depois de tantas denúncias, tantos processos, eles acabaram abafando um pouco isso. Até a maneira deles tratarem, punirem as pessoas era diferente. Então... E uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: quem é financiador, então quem tem mais dinheiro dentro da igreja, e que geralmente são pessoas mais ingênuas, como é o caso dessa pessoa que eu conheço bem, que eu tô falando para vocês, logicamente ela não ficava sabendo de nada disso. E eu mesma, quando fui confrontá-la e dizer, você precisa sair de lá, muito ingenuamente da minha parte, né? Porque imagina, uma vítima de uma seita, você não tira ela assim de uma seita. Você não tira ela de uma... Mas eu não sabia disso. Eu falei, você precisa sair de lá e não sei o quê. E ela não sabe de coisas que acontecem lá, né, dessas coisas seríssimas que acontecem lá, porque simplesmente eles escondem dela, né, eles não vão mostrar isso porque é uma financiadora, né, uma pessoa que está lá e está muito envolvida emocionalmente, né, porque aquilo virou, né, praticamente a família dela, todo o meio social dela, como eles isolam as pessoas, as seitas, elas acabam sendo todo o meio social daquela pessoa, né? É praticamente todo o meio social da pessoa. Então, em relação ao trabalho, eu via também algumas crianças sendo separadas ali, a gente já escutou sobre denúncias de abuso, então, realmente envolvendo crimes mesmo. Sim. Não tem como provar, né, Ana? Então, assim, a gente não pode afirmar com todas as letras, mas é o que a imprensa fala, né? É o que a imprensa já falou várias vezes. O relato individual de cada um também, né? Então, eu posso falar, por exemplo, sobre teus, o momento que eu fiquei ali em cárcere, vamos assim dizer, porque eu vivi aquilo, então. Sim. Uma das coisas mais sérias que eu soube que acontece dentro dessa seita, e isso é o que mais me faz querer realmente fazer essa denúncia, é sobre relatos de crianças e adolescentes que acontecem lá. Fala um pouco sobre isso, Ana. Então, o trabalho na cabeça ali do adolescente e da criança, ele é tanto que é uma pressão que eles vivem. Então, é um medo de ir para a escola, é um medo de esquecer uma lição de casa, sempre a escola é relacionado à igreja, à seita. Então, eu cresci ali participando de todas as atividades. Eu não tinha um dia livre para fazer nada. Então, todos os dias reuniões na seita, reunião de libertação, reunião de louvor, reunião. Então, a gente sempre com uma rotina muito presa ali. Eu imagino que algo assim, sendo saudável, seria muito bom, todo mundo junto.
mas ali era um controle, uma manipulação real. Então, esses jovens começam a ficarem deprimidos, não saber sobre o seu futuro, não saber se eu vou poder estudar, se eu vou poder trabalhar, se um dia eu vou poder fazer tal coisa, vão escolher com quem que eu vou me casar. Então, esse medo e uma ansiedade que vem ali na adolescência é muito ruim. Desde que eu saí e eu vivenciei isso, então eu chorava muito, eu pedia muito para Deus. O que me ajudou foi que eu voltei esse sentimento para Deus. Então, mas muitos não fazem isso, e desde que eu saí eu recebo ligações de crianças lá dentro, de jovens lá dentro, falando que querem tirar a sua própria vida, que não tem mais propósito, que não tem mais sentido a vida deles. Então isso é algo que me deixa muito entristecida e que é um impulso até para me ajudar a falar mais, a expor mais, pensando nessas crianças que não são como os adultos que escolheram estar ali, mas elas nasceram ali, elas foram obrigadas a viver aquilo. Sim, isso é super triste, você viver num lugar onde você não pode decidir absolutamente nada. É como se você não fosse, né, uma pessoa, quer dizer, você vive numa escravidão completa e total. Acaba tendo esse resultado, né? A pessoa fica, né, com essa vontade de tirar a própria vida, o que, né, é lógico que isso não é uma coisa certa de se fazer, mas é a esse ponto que a coisa chega nessa seita, né? Então, e muitas vezes os financiadores não sabem disso. Eu sei porque essa financiadora que eu falei para vocês, ela não sabe disso. Quando eu fui falar com ela, ela não sabe, e ela acha que tudo isso é mentira, e ela acha que todas as coisas que são ditas sobre a seita, sobre a liderança, sobre a líder, é porque a líder é muito perseguida, porque afinal de contas o diabo persegue quem é de Deus. Vocês entendem como eles falam? Então, é isso que eles inventam. Eles inventam, então, que o diabo está perseguindo aquela pessoa que é de Deus e ela não acreditava nisso. Quando eu falei, não, imagine, isso é um absurdo, não acredite neles, Vivian. Né? Foi isso que... Porque a pessoa, ela já sofreu toda aquela manipulação, toda aquela lavagem cerebral, né? Mas veja a que ponto as coisas chegam. E esses jovens saem sem um rumo, né? Então, se você realmente não se apegar... Quem sai? Então, quem foge da seita, quem sai da seita, sai totalmente, né? Sem nenhuma estrutura de vida, sem apoio nenhum da família, sem contato da família. Então, realmente só se apegando a Deus mesmo, você tem resultados bons. Mas a maioria que sai dali, assim, com muitos traumas... E tristeza e saudade da família. Então são jovens que estão ali sofrendo muito. Então às vezes alguns preferem até continuar ali para não sofrer a dor de que é sair dali e não saber como vai ser a sua vida. Porque as famílias, elas são obrigadas a rejeitar os filhos, né? E como uma pessoa está lá crendo numa coisa que é uma verdade, né, mas que não é a vontade de Deus, ou seja, uma verdade é que a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar e fazer a vontade dele em primeiro lugar. O que a seita vai falar para eles é que a vontade de Deus é que você nunca mais olhe para a cara do teu filho uma vez que ele saiu de lá. E é óbvio que Deus não quer isso. É óbvio que Deus não quer que uma pessoa rejeite o filho, né? Ele saiu, então agora eu vou rejeitar. Mas é lógico que a seita deve falar para essa pessoa, tá vendo? Você não está buscando a Deus em primeiro lugar, você está colocando o teu filho no lugar de Deus. É isso. E a pessoa acaba rejeitando o próprio filho e aquele adolescente, né, acaba se vendo completamente vulnerável e sem ninguém para ajudar, sem nenhuma estrutura de nada. E daí para cair em coisas erradas, para ir para o lado errado, né? É um dois, porque é lógico, você está totalmente desestruturado, inclusive até sem saber como pensar. Porque uma vez que as pessoas pensavam por você durante todo esse tempo, como é que você vai pensar? Você não sabe nem mais pensar. Você não sabe nem o que é certo, o que é errado, né? Você precisa agora de base, um novo modo de viver, né? Aprender um novo modo de viver, né? Eu vejo assim que é uma coisa que é normal, né? Você precisa saber, olha, mas espera aí, como é que é ser cristão, né? Como que eu tenho que fazer as coisas? Porque a pessoa sabe que aquilo era errado, mas ela nem sequer sabe o que é o certo, né? Então também tem tudo isso, né? É uma estrutura de tudo que a pessoa não tem. Totalmente, fica completamente desestruturado.
E a profissão da pessoa, como que era? Como que funciona isso? Em geral, as crianças que estudavam ali na escola, elas saíam da escola e elas iam esperar o momento certo para que fosse definido o que ela ia estudar, o que ela ia fazer, com quem que ela ia trabalhar. Então, em geral, a gente se formava e trabalhava ali em empresas de alguns líderes. Então, meu pai, por exemplo, ele tem uma empresa, eu saí da escola e eu fui trabalhar com ele. Vários rapazes hoje são jovens, trabalham com meu pai, então eles têm essa cultura. Porque é uma maneira de você controlar também, porque se a pessoa vai trabalhar numa empresa qualquer, é lógico que ela vai sofrer toda a contaminação daquele lugar. E não que não existam lugares que sejam realmente contaminantes, né? Assim, que vai contaminar mesmo aquela pessoa. Mas tudo que evite que você abra os seus olhos. Então, uma faculdade presencial, se eu estivesse numa faculdade presencial, eu ia saber, eles não vivem como eu vivo. Sim. Então, sempre essa lavagem. Mas, em geral, a maioria estudava pedagogia para ser professor na própria escola. Então, era um ciclo de vida. Eu ia terminar, ia fazer pedagogia e virar uma professora da escola. Então, a profissão sempre definida pelos líderes. Sim. Muito advogado também para ajudar eles nas causas, defender eles. Então, em geral, era advocacia. Porque eles vivem sendo processados, né? Sim. Porque assim, imagina, é uma seita onde acontece todo esse tipo de coisa, é lógico que eles tomam um processo sem parar, é a imprensa acusando, né? Gente acusando, é o tempo inteiro isso acontecendo, então precisa de bastante advogado lá, né? Agora, vamos falar um pouco, então, dos cuidados que você tem que ter, né? Quais são as principais características de uma seita? A número 1 é uma autoridade máxima que diz que ela sim fala com Deus, que o Espírito Santo fala especialmente com ela, que ela é ungido de Deus, né? Então, é ungida, é um ungido de Deus. Essa é a característica número 1. A característica número 2 é o controle espiritual, que na verdade seria o controle emocional, que daí assim, a pessoa vai dizer lá o que é ter fé, quem que tem fé, né? Se você é uma pessoa que realmente é fé ou não tem, ou se você na verdade é um rebelde. Você está em rebeldia, isso é muito normal as seitas usarem essa palavra, né, rebeldia. Não que não existam pessoas que fiquem rebeldes e a gente tem que tomar cuidado com a rebeldia, mas isso, se você está num lugar, numa igreja que vive falando que tal é rebelde, isso aí já é também uma grandíssima característica, né? E eles sempre vão usar um medo. Ó, tá em rebeldia, vai ser repreendido por Deus. Porque Deus, não sei o quê. Quando já não usa esse tipo de coisa, tipo castigo, né? A chegar a bater nas pessoas, eu acho que essa é uma das extremo. Essa é uma seita extrema. Realmente é difícil a gente ouvir falar de pessoas que apanhavam, mas pode até acontecer também, tá? Com então, palavras, eles usavam muito o termo céu e inferno. Então, qualquer coisa que você fazia, então você não vai se arrepender, você está escolhendo agora ir para o inferno. Então, o maior medo, principalmente das crianças, assim, 1, 2 aninhos, eu não quero ir para o inferno. Então, realmente colocando medo nas pessoas. É bastante medo mesmo, é trabalhar com medo. Outra coisa que se fala muito também dentro de seitas é que você vai perder a cobertura. Na nossa igreja, eu faço questão de que as pessoas tenham a real cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? É alguém orando por você. Então, na nossa igreja, todas as segundas-feiras, alguém vai estar responsável por passar, né, e te mandar uma mensagem te perguntando se você tem um pedido de oração, e aquela pessoa é responsável por orar pela tua vida todos os dias da sua vida. Na segunda-feira é quando ela vai perguntar se você tem alguma coisa especial, porque por todas as coisas normais, como saúde, a família, finanças, né, a pessoa vai estar orando todos os dias. Isso é uma real cobertura espiritual. Quando eles falam, você vai perder a cobertura, que cobertura? Você está orando por mim como? Porque se você não conhece a sua ovelha, se você não sabe o que ela está passando, você está orando como? Abençoa aí, Senhor, em nome de Jesus, né? Quer dizer, a gente pode fazer uma oração, assim, no geralzão e tudo, mas você precisa conhecer aquela ovelha, você precisa saber o que ela está passando, o que ela está precisando. Então, essa história de, vai perder a cobertura? Qual cobertura? Né? Como? Está orando de uma maneira geral? Isso não é bíblico também, né? Então, a verdadeira cobertura espiritual seria essa, de você realmente orar pela pessoa.
Outra característica da seita é o isolamento progressivo, né, Ana? Quer dizer, no teu caso você já nasceu lá, mas como ela contou da família dela, foi progressivo. Ela não chegou lá e, chegou a pessoa lá da seita dos Estados Unidos e falou, olha, as regras são assim, assim, assado. Ela foi super amorosa, super querida, super carinhosa, deu uma super atenção, né, atendeu as necessidades e tudo, para daqui a pouco tá colocando um cabresto na pessoa, né? Assim, aos poucos ela vai colocando esse cabresto. Usa-se muito também o termo de, todo mundo que não está aqui está em apostasia. Então, essa pessoa que eu conheço bem, que está dentro dessa mesma seita que a Ana estava falando, então, ela achava que eu e a minha família, né, imagina, a gente procura viver uma vida, né, eu procuro viver uma vida super cristã, né, super dentro do cristianismo. Olha, vocês estão vivendo em pecado, né, então tudo que não era dentro da seita deles é pecado. Outra coisa, né, Ana, é que eles não aceitam nenhum tipo de confronto, né? Então, assim, nem sugestão. Nem sugestão. E se você vier sugerir, o que acontece? Você está indo contra Deus, contra o líder, contra a vontade de Deus. Então, foi contra o líder, foi contra a vontade de Deus. Então, não tem essa de confrontar ninguém, porque se você estiver confrontando, na verdade, você está em pecado, você está em apostasia, você é uma pessoa que está em rebeldia. É assim que eles fazem. Então, para eles são as únicas pessoas certas do mundo. Por mais que seja uma seitinha desse tamanho, né, que fique lá, não, é só eles, porque Deus, ele deu aquela revelação muito especial para aquela pessoa que é o líder e que ela é ungida de Deus, né? Ela é uma pessoa especial. O Espírito Santo escolheu falar só com ela. Isso não é nada bíblico. Jesus jamais sugeriria uma coisa dessa, muito pelo contrário. Imagina que injustiça, né? Que não seria, mas não. Aquela pessoa é a pessoa que realmente ela ouve a Deus. Outra coisa, né, Ana, é a dependência do grupo, é a dependência da igreja. Então, assim, você começa a nem pensar mais, né? Por si só. Você não pode pensar por si só, né? Porque, afinal de contas, você precisa da validação do grupo ou precisa da validação daquele líder, né? Ela precisa dar o sim dela. E eu vejo, neste caso dessa seita, eles ouvem a líder como se ela fosse um deus. Então, se ela falou, tá falado. E aí a gente vê algo bem perigoso. Super! Histórias passadas de seitas, às vezes, era uma lei ali, uma regra para que as pessoas tomassem algo para um veneno, por exemplo. Sim, para todo mundo se matar. E já chegou a acontecer. E eu vejo que eles estão realmente nesse ponto. Qualquer coisa que sair da boca dela, eles vão fazer. Sim, sim, é assim mesmo. Então, assim, isso é uma coisa também que eu já vi muitas outras seitas, né, com essa característica. Então, eles querem controlar absolutamente tudo, cada viagem, cada decisão de negócios, tudo. Então, tem seitas que são mais leves, como vou controlar a viagem, os negócios e tudo. E tem algumas que são mais pesadas, que é o caso deles, que daí é tudo mesmo, né? Eu até me questiono como que essa líder tem tanto tempo para conseguir administrar a vida de todo mundo. Sim, deve dormir super Então, pouco, ela passa horas no celular... eu quero comer na casa do meu amigo, posso? Respondendo, dando o aval, permitindo ou negando, então... Sim, é bem vendo difícil. Quem vai casar com quem, então fazendo todas as regras ali, determinando tudo. Sim. É uma coisa, assim, muito severa, muito pesada e realmente muito trabalhosa. Sim. Né? Não é nada fácil. Não é nada fácil ser Deus, viu, gente? Nada. Outra coisa que também é uma grande característica das seitas é a manipulação financeira. Então, sempre pedindo oferta, sempre falando, né, que quem estiver lá ofertando, que Deus vai dar muito mais. Não é tanto o caso desta seita, tá? Eles coordenam tudo, mas não é tanto o caso deles, né? É lógico que eles já dominam tudo mesmo, eles não precisam nem se Eu acho que a lavagem cerebral é tão bem feita que eles já fazem isso sem muito convencimento. Isso já é outro patamar, né? Eles estão em outro patamar. Mas, normalmente, as seitas, eles controlam muito financeiramente as pessoas e assim, existe uma diferença entre você
ter um coração generoso, uma pessoa que quer ajudar o máximo de pessoas possível e você quer fazer aquilo porque você quer ver aquela pessoa abençoada. E outra coisa é você fazer isso porque você quer enriquecer e você tá com as suas doações, com a sua generosidade, você está comprando, né, entre muitas aspas, a sua bênção. E Deus não quer esse coração. Ele não quer um coração mesquinho na hora de você doar. Ele quer um coração de uma pessoa que ela esteja lá doando porque ela quer ver alguém abençoado, porque ela quer ver alguém feliz, alguém melhor, numa situação melhor. Este é o coração de Deus. Então Ele quer que você haja conforme o coração dele. Se alguém te colocou na cabeça que você tem que doar, porque senão seus negócios vão mal, porque senão você não vai ganhar mais ainda, porque senão você vai perder. Não é isso. Né? O que Deus quer é que a gente tenha um coração abençoador e que a gente viva no modo bênção. Outra coisa também que é uma característica bem forte nas seitas é o medo de você perder a salvação, perder a unção. Vocês viveram muito isso, você fala, né? Sim. Que qualquer coisa que você fazia, você já perdeu a sua bênção, perdeu a sua salvação. Ia pro inferno, né? Como Sim, você pro disse. inferno. Né? Eu nem sabia dessa característica. Algumas pessoas seita. já foram batizadas mais de uma vez, por achar que a primeira não valeu por conta de um pecado. Sim. Então... Sim. Não que muitas vezes a pessoa realmente ela entra em apostasia, tá? Tem gente que simplesmente, né, deixa de crer em Deus, deixa de ter Jesus como Senhor, daí eu acho que é válido até um segundo batismo, mas não é porque você pecou, né, uma vez e tudo, né, é lógico que a gente, infelizmente, a tendência é que a gente não pare de pecar, né, mas isso não significa que você né, entrou em apostasia e nem nada. E outra característica muito forte também, né, dentro das seitas, é que Cristo não é o suficiente, que você sempre precisa fazer mais alguma coisa, porque afinal de contas fica parecendo que quem vai comprar a sua salvação é você. E não é você que compra a sua salvação. Quem comprou a sua possibilidade de salvação foi Jesus quando ele morreu lá na cruz por você, né? E você fazendo dele o seu Senhor é que você tem a salvação. Então, você não vai comprar a sua salvação através das suas ações. As suas ações só mostram que você tem Jesus como seu Senhor, mas elas não compram nada. O único que pôde comprar a sua salvação, a sua possibilidade de salvação, foi Jesus. Uma coisa também que é muito interessante, né, e ruim, é o jeito que eles oram, né, que eles berram, eles gritam, inclusive com as crianças, é super assustador, né? As crianças ficam assustadas. Isso, assim, de jeito nenhum te lembra a Deus, de jeito nenhum parece que você sente a presença do Espírito Santo num lugar desse. Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Então, eram né? sessões ali, isso começou desde a época que eles não estavam ainda nessa cidade do interior, então eles já... esse líder veio com essa revelação e eu lembro a primeira vez teve gente, minha mãe me conta que tinha gente pulando pela janela, assim, de tão assustado com aquele tipo de oração. É uma doideira. Então, uma gritaria mesmo para um tipo de exorcismo, né? É como se fosse um exorcismo, mas na verdade acaba chamando os demônios. Sim, porque algo totalmente descontrolado, né? né? Muito. Então, sessões ali de horas e horas naquela gritaria e empurrando as pessoas, chacoalhando. Eles faziam um negócio também para você expelir os demônios, assim, coisas horríveis. E eles tinham essas sessões, então eles faziam uma vez, se você não foi liberto, então mais uma vez e mais uma vez. Sim. E quem definia a libertação eram eles mesmos. Eram né? eles se você mesmos. foi ou não liberto, ou seja, se você estava ou não obedecendo tudo que eles queriam, do jeito que eles bem entendiam. Então, até na escola também tinha esse tipo de oração. Às vezes, uma criança, durante a ministração, a pregação da líder chorava, então essa criança foi possuída, então eles traziam essa criança para frente e todo mundo para cima da criança. Imagina que é assustador para aquela criança, né? Que traumático. Né? Então, você deve ter vivido isso super, de montão, né? Se eu já vi, imagina ela. Eu sempre falo, se alguém tá orando um pouquinho a mais, eu já fico assim. Sim, sim. Mas eu aprendi algo também, nenhum momento, parece que os demônios eram surdos, na verdade, porque eles oravam e não saía, e oravam de novo,
E é uma prática que eles chamam de libertação. Eu nunca vi em outro lugar. A cura e libertação, ela é muito comum e eu, sinceramente, não sou a favor, porque você não vê nenhuma sessão de libertação. Você vê cura. Então Jesus vai lá e fala, olha, você está curado, né? Seja curado. Você vê, né? E daí Isaías 53:5 fala que nós somos curados pelas feridas de Jesus. Né? A gente vê lá Pedro e João falando levanta e anda, né? A gente vê as curas acontecendo assim. Já os exorcismos saia dessa pessoa, né? Seja liberto. Você vê os exorcismos também assim acontecendo dessa maneira, mas eu não vejo nenhuma passagem bíblica, né? Porque realmente não existe nenhuma passagem bíblica que nos sugere que a Bíblia tenha sessões de libertação. Toda vez que eu falo isso, as pessoas vêm me questionar, falam, não é assim. Mas eu falo, bom, então tá, me mostra uma passagem na Bíblia e eu vou concordar com você, porque eu acho que é muito importante a gente seguir o que a Bíblia está dizendo. Né? É muito complicado esse negócio de sair inventando as coisas que não existem. Né? É justamente por isso, né? Porque no fim você vai estar fazendo uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Então, gente, tudo isso para a gente falar, né, desse problema que a gente tem aqui no Brasil é muito sério, porque existem muitas seitas, né? O brasileiro ele tende a ser um povo que tem mais facilidade para cair, né, nessa conversa de seita, porque nós somos um povo que crê muito e isso é ótimo, existe esse lado ótimo, mas que a gente precisa tomar cuidado. Então eu já falei das características de uma seita. Então se você tem lá um líder que fala que só ele sabe a verdade, que o Espírito Santo fala só com ele, cuidado, porque isso é uma mentira. Jesus nunca falou que ele ia falar exclusivamente com uma pessoa, né? Ele colocou o Espírito Santo para falar com todos nós. É muito importante que a gente tenha essa noção de que o evangelho ele não escraviza. Jesus ele veio para libertar, né, quem estava lá oprimido e não para escravizar. E justamente é o contrário do que muitas vezes eles estão fazendo dentro dessas seitas. Bom, Ana, foi um prazer imenso ter você aqui. Prazer é meu. Você é uma ovelha amada, uma pessoa que eu tô vendo como Deus está abençoando, que Deus continue te abençoando cada vez mais e mais, né? E a gente vê que Ele tá sobre a tua vida, que Ele tá comandando a tua vida. E que vai ser sempre assim, em nome de Jesus, né? Muito obrigada, né? Eu acho que você vai, você pôde talvez iluminar a vida de muitas pessoas e abrir os olhos de muitas pessoas, né? Com o teu testemunho, né? A gente não está aqui para fazer ninguém ficar com raiva de ninguém. A gente vê que essas pessoas dessa seita, elas são vítimas, né? Até a própria líder, ela é vítima, ela está sendo usada por Satanás, mas as pessoas que estão lá, elas acabam sendo vítimas, né? Umas das outras, né? Muitas vezes da liderança. Mas elas têm esse coração de querer fazer a vontade de Deus. Então, o nosso intuito aqui, em hipótese alguma, é que as pessoas fiquem com raiva dessas pessoas, que as pessoas queiram descontar uma coisa. Pelo contrário, eu acho que se você foi dessa seita, ou se você é de alguma seita, você precisa liberar perdão, mas você deve procurar a verdade, né? A verdade que é Jesus. Né? Você deve viver numa congregação saudável, numa igreja saudável. Quando eu digo congregação, é um ambiente de cristãos que estão buscando a Deus e um ambiente saudável, né? Onde as pessoas têm Deus mesmo como Deus, Jesus como Deus e não uma pessoa como Deus. Então, fiquem todos com Deus, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês e que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém. Amém.